Espaço Aberto de hoje, tenho o prazer de receber novamente ele que já esteve aqui no nosso programa em outras oportunidades e desta vez vem falar da segunda CETESP, que é o Seminário de Ética e Espiritualidade que acontece nos dias 12 e 13 de setembro. Sérgio Bibiano, prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Para falar desse seminário que estava acompanhando aqui a relação dos palestrantes, dos expositores, realmente é um momento muito significativo para a espiritualidade aqui na região, não é isso? Boa noite. Boa noite, Evandro, e também aos nossos amigos telespectadores. Para mim é uma honra, né, e um prazer muito grande estar aqui mais uma vez de volta nesse programa que tem levado tantas notícias maravilhosas. O programa é bem diversificado e tem levado muita notícia para todos nós. Eu realmente fiquei feliz quando fui convidado a estar aqui da outra vez e levando um pouquinho para o público da doutrina espírita, e que muitas pessoas que não tinham conhecimento daquelas situações que estavam passando naquela época, entenderam então o que estava acontecendo e nos procurou para receber o auxílio. O Sérgio estava contando isso para a gente, que depois do programa várias pessoas Muitas foram pessoas, lá, né? E continuam lá. Inclusive mandaram agradecer, obrigado ao Evandro, porque aquilo que eu estava sentindo, eu consegui a resposta. Essa é a nossa obrigação, né, como uma TV compromissada com o Divinópolis, de abrir espaço para notícias como essa, segundo CETESP. Eu estou muito feliz, né? Esse segundo seminário aqui de ética e espiritualidade, que vai acontecer no dia 12 e 13 de setembro, agora próximo, é um evento que está sendo realizado pelo Centro Espírita Jesus de Nazaré, também está sendo realizado pelo Centro Espírita Casa Maria de Nazaré e pelo IEP, que é um instituto... A gente está vendo, inclusive, a arte aí na tela, né? Isso? Sim, é um evento também que está... Vídeo. Tá ok. Isso. E que está... tanto o GEC, que é o IEP, faz parte do GEC, quanto o Maria de Nazaré e o Jesus de Nazaré, as três entidades se uniram, porque é um evento de grande monta, não é simples. Você está vendo, tem palestrante, né, do Brasil inteiro, né? Tem palestrante, Gisele Miranda, Alexandre Pérez, olha lá, olha o tema, sexualidade, libido sublimado, é um tema muito em voga agora, né? O Dr. Roberto Lúcio, que é diretor-geral do Hospital André Luiz, em Belo Horizonte, vai estar falando sobre a questão da família. O Emerson Pedersoli, que é psicólogo, vai estar aqui conosco. E também, olha lá, fazendo a inscrição antecipadamente, você vai ganhar um exemplar no dia do livro O Desencarne, de autoria do nosso companheiro Alexandre Mol, que é hoje o presidente do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. Ele escreveu esse livro e vai ser lançado no dia do evento. Por que se discutir ética e espiritualidade nesse meio espírita? Pois é, tem tudo a ver, né? Quando nós lançamos o primeiro CETESP, e o João Marco, o presidente do GEC, nos procurou com essa ideia, e nós abraçamos, então, tanto o GEC quanto o Jesus de Nazaré, naquela época, as duas entidades se uniram e fizemos, então, lançamos o primeiro seminário de ética e espiritualidade. E foi um sucesso, porque hoje, no país corrupto como que a gente está, e não só na questão da corrupção, também em todos os sentidos, falar de ética é um negócio muito profundo, né? Toca todas as pessoas, independente da questão da religiosidade. Por isso, a gente não falou seminário de ética e espiritismo, e sim ética e espiritualidade. Então, abrange toda a humanidade em todos os setores religiosos, né, em todas as denominações religiosas. E aí a gente vai estar falando sobre esses temas, olha só, a virtude na filosofia, no cristianismo e no espiritismo. Vamos falar sobre a questão da fé raciocinada, espiritismo e ciência, porque a doutrina espírita também vem com a sua parte filosófica e a sua parte científica, não só a sua parte religiosa, que a gente tem que analisar. Hoje, falar sobre alteridade, virtude do século XXI. Hoje está tão difícil você conviver com as pessoas, as adversidades que tem dentro dos lares, dentro do trabalho, no trânsito. Então, as pessoas não se respeitam mais, não entendem o momento que a pessoa está vivenciando ali. Então, a gente tem que respeitar também o ponto de vista dos outros. E, às vezes, as pessoas querem empurrar goela abaixo, vamos chamar assim, num linguajar chulo aqui, a sua opinião. Sendo que nós temos que respeitar aqui as opiniões de todos, inclusive na questão até religiosa. Eu estava vendo hoje reportagens da questão das pessoas que estão apedrejando outras pessoas de outros cultos religiosos. Olha só que coisa absurda. Intolerância absurda. A intolerância religiosa, né? Então, isso não pode acontecer no atual estágio que a gente da humanidade.
Vamos falar sobre a questão da caridade no terceiro milênio, com a Gisele Miranda, que esteve, inclusive, no primeiro CETESP, ela fez parte. O Alexandre Pérez vai falar sobre esse tema sexualidade, libido sublimado. Como assim? Tema muito empolgante, inclusive na atual conjuntura que nós estamos vivenciando. Esse tema está sendo muito debatido hoje. Eu tenho já algumas dúvidas, depois eu queria abordar rapidamente algumas aqui. E o doutor Roberto Lúcio, que esteve também no primeiro CETESP, ele que é o diretor-geral do Hospital André Luiz, em Belo Horizonte, ele é psiquiatra, e vai falar sobre, olha só, virtudes para a harmonia familiar em tempos de transição. Então, hoje está muito complicado viver em família. Muitas pessoas, os conflitos entre pais e filhos, e todas essas situações, como que a gente tem que tratar isso? Como conviver em harmonia dentro do próprio lar? E o Emerson Pedersoli, que é psicólogo, também esteve nos prestigiando no primeiro CETESP, volta novamente para falar sobre a virtude do trabalho, evolução individual e planetária. Muito bem. Diante desses temas, e até mesmo para a gente chegar a esses temas, acho que é importante a gente esclarecer para aquelas pessoas que às vezes não conhecem o Espiritismo, alguns pontos para que a gente possa realmente entrar nesses temas. E aí eu queria falar de uma maneira mais ampla nesse primeiro bloco, Sérgio, sobre o Espiritismo. Em pleno crescimento no Brasil, acho que é a maior população espírita do mundo, não é isso? O Brasil hoje, né, considerado aí a pátria do Evangelho. Coração do mundo, a pátria do Evangelho. É onde aqui as religiões se convergem. Porque você tem os católicos... E o Espiritismo veio realmente aonde então, tem mais o Espiritismo é posso falar, uma religião cristã? Sim. Então, Cristo para nós, Jesus para nós é o nosso modelo e guia de perfeição. Para nós, o espírito mais evoluído que pisou na Terra veio realmente... ele que participou, né, nos coloca a espiritualidade, nos participou da criação do planeta Terra. Então, ele é o nosso governador terreno. Então, ele ser seguido. E Jesus, fala de Jesus é gostoso demais, não é? Jesus é tudo de bom. Como que pode o ser humano, eu vou falar nós porque nós espíritos entendemos com relação à questão da reencarnação, crucificar um homem daquele? Só falava de amor. Qual que era a religião de Jesus? O amor. Sim. Então, eu falei aqui até no último programa que no futuro, eu espero que não seja tão distante assim, não vai existir esta ou aquela religião. Não vai ser o espiritismo, não vai ser o catolicismo, nem o protestantismo, nem nenhuma outra. A única religião que vai existir é a religião do amor, que é a religião que Jesus veio nos ensinar. É a prática da caridade. Amai a Deus sobre todas as coisas e a ti, né? Mesmo, ao próximo e a você. Olha só, é profundo demais isso aí. De uma maneira geral, as pessoas entendem isso em relação ao Espiritismo ou ainda vocês têm um longo caminho a trilhar nesse sentido? Hoje, por incrível que pareça, estávamos conversando hoje no nosso estudo de mediunidade lá no Centro Espírita Jesus Nazaré. Nós temos estudos todos os dias lá, né? Palestras, estudos. Amanhã, inclusive, quero aproveitar para... Talvez, não sei se você vai dar jeito de ir. Amanhã tem uma palestra, um tema muito interessante. O palestrante é muito ruim, sabe? É o tal de Sérgio Bebiano. Ah, já ouvi falar, Sérgio. Eu vou falar sobre relacionamento conjugal. O tema é um tema nossa, denso. Muito, né? Preparei bastante. Esse tema parece muito interessante, a gente vai falar... nós não vamos aprofundar tanto no tema, na doutrina espírita, nós vamos falar muito sobre a questão do relacionamento mesmo, na visão espírita, obviamente. Mas hoje a gente falava exatamente sobre essa questão. Com a facilidade da internet, olha aqui, nós estamos aqui agora com uma quantidade muito grande de telespectadores. Inclusive, tem uma turma grande que assiste pela internet, ao vivo. Então, as nossas palestras, por exemplo, lá do Centro Espírita Jesus de Nazaré, são gravadas e disponibilizadas no site. Então, tem pessoas, não só do Brasil, mas de fora do país, que assistem, que fazem perguntas, que fazem os seus comentários. Então, tá muito fácil hoje de você ter conhecimento, né, das coisas, diferentemente daquela época. Primeiro, pela própria falta de estrutura. Segundo, que a grande maioria das pessoas eram analfabetas. Não se tinha um conhecimento, não sabia ler nem escrever. Então, hoje, nós temos, né, crianças de 2 anos já estão na escolinha. Dali a pouquinho já está sabendo ler, já está sabendo escrever. Então, a doutrina espírita, ela vem, na verdade,
nos colocar de uma forma raciocinada a questão da fé. Nos colocar para que a gente possa colocar em prática essa inteligência que Deus nos deu. Então, agora a gente começa, então, a questionar muitas coisas, aqueles dogmas que não têm explicações, que a ciência vem, então, desmistificar. Então, hoje não tem como mais você acreditar em algumas coisas que eram pregadas para nós sem nexo, sem razão, sem racionalidade. Porque a ciência vem desmistificando, vem provando. E hoje a doutrina espírita ela tem ajudado muitas pessoas nesse sentido, porque ela traz explicações não só lógicas, aqui, racionais, mas também científicas, onde a ciência, não a doutrina, mas os cientistas, renomados cientistas mundialmente falando, vêm provar para nós a existência dos espíritos na nossa vida, a influência deles nas nossas vidas. Isso é ciência que está falando, não é a doutrina espírita. Né? Então, com isso, o que acontece? As pessoas começam a enxergar aqueles problemas que elas estão passando com um outro olhar. E tem muita gente, como a gente falou, que muitas pessoas nos procuraram lá no centro, que estavam passando por situações muito difíceis, seja na questão do relacionamento, ou muitos outros que estavam tendo visões, viam vultos, aquelas coisas todas. Esse negócio de vulto, a sensação que eu tenho é de que muita gente tem medo de descobrir o espiritismo, de ir procurar, porque acha o seguinte, olha, se eu for no centro, eu vou começar a ver espírito. Eu vou começar a ver gente morta. Os espíritos vão falar comigo, né? Aí é que está a questão do desconhecimento. Então, as pessoas acham que vão no centro, elas confundem a doutrina espírita ou o centro espírita com outras práticas espiritualistas. Que vão chegar lá e vai ver rituais e aquelas coisas todas. Não tem ritual nenhum. É um local agradabilíssimo, um local tranquilo, onde você vai chegar, vai assistir uma palestra, vai poder ter ali vários conhecimentos, livros à disposição para poder pegar emprestado, para poder levar para casa e ler e estudar. E ali é onde se reúne todo mundo, velhos, jovens, crianças, que vão ficar na sala com os evangelizadores, enfim. Só que lá, vai ver espírito? Se você tiver mediunidade, vai. Mas não é só lá. Você vai ver na rua, você vai ver na sua casa, você vai ver dentro do ônibus, você vai ser no seu trabalho, porque as pessoas às vezes são médiuns. Então, quem está vendo vultos, ou mesmo não só vultos, vê às vezes até nitidamente, muitas situações que acontecem, ou sente a presença, sente aqueles calafrios, aí passa, né, aquela situação, barulhos, escutam barulhos, dentro do caso é as famosas casas mal assombradas, né, que aí é a porta que abre, a porta que fecha, está dentro de casa, escuta um barulho, gente, mas o que está acontecendo aqui em casa? Você vai olhar, não tem nada, aí começa a morrer de medo, né? Tem gente que liga para a polícia, e realmente a situação toda. Mas, na verdade, essas pessoas são médiums, elas têm essa capacidade de perceber a presença dos casa que espíritos. pode ter essa possibilidade, ou seja, espíritos que habitam aquela casa ali, mesmo que a pessoa não tenha uma mediunidade, ela... Tem. Vou dar um exemplo bem prático para você e para os nossos amigos telespectadores, que é comumente chamado de casas mal assombradas. Nada mais é o que está acontecendo ali. Tem muitas vezes espíritos que já moraram naquela casa, ou naquela região. Às vezes eram fazendeiros. Outros eram habitantes daquela casa e desencarnaram, morreram. Desencarnar, para os amigos que não sabem o que é morrer. Né? A pessoa morre, sai desse plano, ou seja, por isso que mas continua a mesma coisa. Não muda absolutamente nada. O dia que nós morrermos, seremos as mesmas pessoas. O dia que eu, Sérgio, morrer, eu serei o mesmo Sérgio. Com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, com essa mesma aparência. Aparência, você mantém essa aparência. Dessa última reencarnação. Vou lembrar da minha esposa, vou lembrar do meu filho, dos meus amigos, dos meus parentes. Não vou ficar nem mais burro, nem mais inteligente. Não vai mudar absolutamente nada. Vou continuar com as mesmas vontades, vícios, por exemplo. E se eu gostava muito daquele lugar onde eu morava, se eu estou extremamente apegado àquele local, de repente, imagina, a pessoa gosta muito daquele lugar, fica lá, é atraído para aquele lugar, ele continua morando naquela casa, entre aspas. Aí chegam os novos inquilinos, e eu falo, não, essa casa é minha. E tem mais, tem situações, Evandro, que o espírito está tão perturbado, ele está num estado de demência tão grande ali naquele momento de transição da morte do corpo físico, e isso pode durar um tempo mais ou menos longo, pode durar até muito tempo, que ele às vezes não sabe que desencarnou.
Ele está num processo grande de perturbação, e quando ele está lá naquela casa, chegam novas pessoas, eu falo assim, mas por que esse povo está me invadindo a minha casa aqui? Ele tenta expulsar as pessoas, não consegue, não está entendendo o que está acontecendo, grita por socorro, chama ajuda, ninguém... Ele está sentado no sofá, o povo senta em cima dele, imagina que situação. Imagina você dentro da sua casa e entra aquele monte de gente lá na sua casa. Você vai se sentir aviltado nos seus direitos e quer expulsar aquilo. Sem essa percepção. Sem essa percepção. Ele está perturbado, ele não sabe o que está acontecendo, ele não consegue pegar uma vassoura, ele não consegue pegar um copo. E aí ele fica perturbado e tentando. E aí, quando ele começa a aprender algumas coisas, a usar essa energia, é onde começa a ter os barulhos de coisas arrastando. E aí você vê nas casas lá, portas se abrindo, lâmpadas estourando. Por experiência própria, isso anos e anos atrás, coisa de 25 anos atrás, ou talvez até mais, na casa de uma namorada que eu tinha, e lá era comum a gente ouvir a porta abrindo e trancando, e achava que era alguém que tinha chegado, chegava lá normal, nada. Panela, essas Sim. coisas. É isso mesmo. E a gente vê não só essa questão do barulho, chega lá e vê que está tudo normal, como vê também coisas que movimentam. É sofá que sai do lugar, é a porta que abre, é a geladeira que abre, é a televisão que liga sozinha. É uma coisa que cai do nada, esse negócio aqui de repente cai no chão, assim, mas como assim caiu? Eu imagino, a gente falando assim, que o ser humano também tem uma facilidade para arrumar desculpa para tudo que está acontecendo, que vocês devam enfrentar muita coisa assim. Meu celular acende de vez em quando, a pessoa fala, ó, tem um espírito mexendo no meu celular. E acontece demais, né? Tudo, a pessoa começa a ficar tão influenciada que acha que tudo é culpa dos coitados dos espíritos. Bota tudo lá. Você está andando na rua, tropeçou, foi o espírito que me empurrou. Então tem isso. Tem. Cortei o dedo. Mas, o espírito fez eu cortar o dedo. Mas você está lá fazendo as suas atividades lá na cozinha, mas está assistindo a novela, não está prestando atenção, corta o dedo e acha que foi o espírito. Não. A gente tem que ter bom senso. Por isso que a doutrina espírita é maravilhosa, porque ela vem nos dar aqui uma fé raciocinada. Então, quando é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, se é influência espiritual, procure uma casa espírita séria. Aqui em Divinópolis tem várias casas espíritas sérias que podem ajudar, aonde a pessoa pode estar fazendo ali o tratamento espiritual, pode estar conversando com uma pessoa ali que vai ser acolhida, para que ela possa ter as orientações necessárias para resolver o problema dela. Se for uma influência espiritual, ela vai receber o auxílio, as orientações. Se ela for médium, ou seja, se ela tem uma percepção maior das coisas extrafísicas, se ela consegue perceber a influência dos espíritos ali e a presença dos espíritos na sua vida, ela vai saber lidar com essa situação. Hoje mesmo estava com uma pessoa que chegou para frequentar lá o centro hoje lá, e eu estou vendo vultos, eu escuto, eu faço isso, quer dizer, se a pessoa não tem conhecimento da doutrina espírita, ela começa a ficar perturbada, vai acabar arrumando aí uma internação numa casa de tratamento psiquiátrico. Sérgio, as pessoas, existe alguma estatística de mediunidade? Quantas pessoas da população são médium, Eu não tenho conhecimento disso, não. Mas eu vou te contar uma coisa, viu, Evandro? Eu acho que está aumentando assim, está aflorando demais, porque todos os dias, é uma coisa de louco isso, todos os dias estão chegando uma quantidade muito grande de pessoas lá no Centro Espírita Jesus de Nazaré, procurando ajuda com essas situações, vendo espíritos, é isso, eu queria saber o seguinte, passando mal. A dúvida, vou usar o termo aqui, do cidadão comum, que não tem a prática. Os espíritos estão em todo lugar? Sempre. Os espíritos nos rodeiam. Porque é uma ideia que assusta muita gente. Tem muita gente que tem medo de assombração. O que é uma assombração? É espírito. Espírito. Aí vai falar assim, nossa, eu estou aqui e tem espírito aqui. Olha, esse espírito consegue entender o que eu estou fazendo? Sim. Ou ele não está nem aí para mim, se é um espírito... Como é que é isso? Olha só. Vamos separar as coisas, né? Como eu disse aqui no início, não muda nada quando a gente desencarna. Eu vou ser o mesmo Sérgio. Então, se eu fui uma pessoa aqui de bom senso, se eu fui aqui uma pessoa que tive uma vida pautada aqui no cristianismo, ou tentando ajudar pessoas, pelo menos, não importa a sua religião, eu vou estar, quando desencarnar, em lugares bem agradáveis. Caso contrário, se eu fui uma pessoa aqui que só fiz o mal para as pessoas,
que só prejudicava as pessoas, tá aí os nossos políticos aí, alguns, né? Ou muitos, pelo menos. Tem uma dívida grande depois, hein? Se eu fui uma pessoa que me prejudicava através dos vícios, por exemplo, que gostava de beber, de fumar, de usar drogas, quando eu desencarnar, eu vou continuar sendo a mesma pessoa, com as mesmas vontades. Como eu não tenho mais um corpo físico, para poder pegar um copo para beber, por exemplo, eu vou me aproximar de um encarnado, de um vivo aqui no plano físico, que gosta das mesmas, dos mesmos gostos que eu. Então, a pessoa já tem uma quedinha para o vício. Então, o espírito vai se aproximar daquela pessoa e induzir ele a beber mais ainda. Por isso que muitas vezes você está num bar, a pessoa está assim, põe uma para mim aí, põe mais uma, põe outra. O cara não para, é uma atrás da outra, porque ele tem uma falange enorme de entidades ligadas a ele ali. E está bebendo junto. Não o líquido, mas as emanações alcoólicas, sentindo as mesmas sensações, o mesmo prazer. Vibração. É ali, todas aquelas energias, todas sugando, como se fosse um vampiro, no sentido de sugar. Né? Ali, sugando aquelas energias, sugando aquelas vibrações ali daquela pessoa. E aí, a coisa começa a virar uma situação muito mais complicada para a pessoa, gerando um processo ali obsessivo. Mas, além desses, nós temos também aquelas pessoas que gostam da gente. O nosso espírito protetor, denominado de anjo da guarda, pela Igreja Católica, que está sempre atento às nossas necessidades. Parentes e amigos nossos que já desencarnaram e que já têm condições de estar perto de nós, para nos ajudar. Então, os laços afetivos, eles não mudam. Por isso que é fantástica a doutrina, ela é consoladora. Saber que o nosso ente querido não morreu, que ele continua vivo no plano espiritual com os mesmos laços de afetividade que tem com a gente, é muito bom. Eu converso com a minha vovó, a vovó Amélia, no plano espiritual já há bastante tempo, e ela é uma grande trabalhadora no plano espiritual, trabalha lá no centro. Converso com ela igualzinho eu estou conversando com você aqui. Isso é uma coisa que nos consola, sabe? É muito gostoso isso. Agora, essas entidades que estão conosco, nós temos que saber entender e conviver com ela, principalmente. Outro dia chegou uma moça lá no centro, assim, com uma mediunidade muito aflorada. Assim, Sérgio, eu tenho certeza que a minha mãe está perto de mim. Eu falei, que bom, fico feliz. Todas as noites, quando eu vou dormir, eu sinto ela sentada do meu lado. E aí, eu conversando com ela, perguntei para ela assim, e você gostaria de conversar com ela? Aqui, por exemplo? Ela disse, olha, ela já ficou assustada. Eu perguntei para ela assim, você gosta da sua mãe? Ou gostava? Eu disse, não, eu amo a minha mãe. Minha mãe era tudo para mim. E se a sua mãe aparecer para você aqui agora, nesse momento? Assim, Deus me livre. Olha, mas que paradoxo é esse? Você ama sua mãe se sua mãe apareceu, mas ela já morreu. Então, é isso que as pessoas têm que entender, a gente não morre. A gente simplesmente abandona esse corpo físico e continua sendo a mesma pessoa. Os mesmos laços de afetividade, de afinidade, de rivalidade, de desafetos também são verdadeiros. E aí começa também algumas situações difíceis na nossa vida. Quando nós encontramos, ou melhor dizendo, eles nos encontram, os espíritos desencarnados, que são desafetos nossos de reencarnações anteriores, nos encontram nós agora numa nova etapa da nossa vida, nós num novo corpo físico, aí começa um processo de perseguição. Por isso que tem muitas coisas na vida da pessoa que a coisa está um caos, nada dá certo. A pessoa chega assim, Sérgio, eu dou um passo para frente e dou 10 para trás. Minha vida está um inferno. É uma briga dentro do lar, os relacionamentos nada andam certo, dentro do trabalho nada vai para frente, é a saúde, tudo que eu faço cheio de doenças, vai no médico, não acha nada, aquele monte. Quando você começa a verificar a situação de uma forma mais profunda, você vai ver que existe uma influência espiritual. Retirar essas influências espirituais, que na verdade são os pobres de uns coitados, precisam de ajuda, é importante a gente esclarecer aqui para os nossos amigos telespectadores, porque esses espíritos, muitas vezes chamados aí de demônios, né, capeta, encardido, e vai por aí afora, um monte de adjetivos que os pobres desses irmãos nossos aqui. Na verdade, são sofredores. Precisam de esclarecimento, precisam de orientação, precisam de amor, precisam de carinho. Oração. Principalmente. Muita oração. A oração nos aproxima do Altíssimo. Então, se está passando por uma situação dessa dentro do lar, é fazer o culto do Evangelho no lar. Não importa
aqui a religião. Ah, mas eu não sou espírita. Ué, faz com a Bíblia. Qual que é o problema? A Bíblia só tem um problema, ela é mais difícil de interpretação. Tem aquelas situações lá que a pessoa tem que entender que não é literalmente o que está escrito, você tem que entender a essência ali, a mensagem efetiva que Jesus e os seus apóstolos queriam nos passar. Mas faça ali, coloca uma garrafinha de água para ser fluidificada, chamada aí de água benta pelos católicos. Abra a Bíblia ou o Evangelho segundo o Espiritismo, tanto faz uma prece. Aí as pessoas, mas que prece que eu vou fazer? A que você quiser. Você gosta de fazer o Pai Nosso? Então faça o Pai Nosso, uma Ave Maria, ou uma prece que você vai conversar com Deus. Espontânea que venha. Desde que seja lá do coração. O mais importante é que venha daqui, não apenas da boca para fora. Faça uma leitura do Evangelho, comentem ali entre os familiares, finaliza com a prece e pronto. Faça isso pelo menos uma vez por semana. Olha, trazer Jesus para dentro do nosso lar. Por isso é o culto do Evangelho no lar. Se as pessoas soubessem a bênção que é, a proteção que é no ambiente doméstico, é fantástico. É tudo de bom. E esses espíritos que nos perseguem vão ser auxiliados. A questão que a gente ouve falar muito assim, fulano tem energia negativa, tem gente que chega e é carregado, você chega assim, e realmente tem. Tem pessoas que se aproximam da pessoa, ela te derruba. Tem gente que chega e você sente aquele entusiasmo. A gente associa isso a atributos assim, mais da pessoa, fulano é alegre, gente boa, não, o cara é meio chato. Mas pode ter uma carga de energia nisso aí? Sim. E como é que funciona isso? É muito fácil e de muito simples de explicação. Como eu disse, nós estamos constantemente rodeados de espíritos. E que tipo de espíritos? Aqueles que você atrai para perto de si. Quando nós elevamos os nossos pensamentos, as nossas vibrações, através das preces, dos bons pensamentos, através das leituras edificantes, eu vou estar sintonizado com os bons espíritos. Quando eu baixo a minha guarda, ou seja, eu baixo as minhas vibrações, através da maledicência, dos maus pensamentos, da má conduta, eu vou estar sintonizando com esses espíritos desse rameirão comum, permitindo uma aproximação maior. Então, é como um rádio. Eu vou sintonizar aqui a rádio lá de Belo Horizonte, não, vou sintonizar aqui a rádio de Divinópolis. Sintonia. Então, eu posso estar de bem com a vida ou de mal com a vida. Essas pessoas atraem para perto de si entidades dessa natureza. Então, não só faz mal para ela, mas para muitas pessoas que estão à sua volta, que às vezes têm uma sensibilidade aflorada, percebem essa energia negativa. Tem gente que passa mal. Tem gente que passa mal mesmo. Muito bem. Nós estamos conversando com o Sérgio Bibiano, do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Nós vamos ao intervalo. Esse assunto realmente a gente vai a noite toda aqui tratando. Na volta dos comerciais, a gente vai falar da segunda CETESP, que é o Seminário de Ética e Espiritualidade, aí pontuando alguns dos temas, e realmente são temas do cotidiano, que tenho certeza interessa você. A gente vai para o intervalo, enquanto está aí na tela aí, o telefone, inclusive, de contato, se você já quiser alguma informação, depois dos comerciais a gente fala mais sobre esse seminário. É um instante só. Vem aí o segundo CETESP, dias 12 e 13 de setembro, e terá como expositores Davi Montucci, A Virtude na Filosofia, no Cristianismo e no Espiritismo, Adilson José de Assis, Fé Raciocinada, Espiritismo e Ciência, Denilson Ferrara, Alteridade, Virtude do Século XXI, Gisele Miranda, Caridade no Terceiro Milênio, Alexandre Pérez, Sexualidade, Libido Sublimada, Como Assim? Roberto Lúcio, Virtudes para a Harmonia Familiar em Tempos de Transição, e Emerson Pedersoli, Virtude do Trabalho, Evolução Individual e Planetária. Participe! Estamos de volta com o Espaço Aberto ao vivo, estamos falando no programa de hoje com o Sérgio Bibiano, está aqui, olha só, a segunda CETESP, que é o segundo CETESP, na verdade, que é o Seminário de Ética e Espiritualidade, que acontece agora nos dias 12 e 13 de setembro, ali no Centro Espírita Jesus de Nazaré, no bairro Niterói, na Rua do Cobre, a Rua do Hospital ali, no bairro Niterói, Sérgio.
Como que estão as inscrições para o evento? É um evento, realmente, o evento está sendo muito divulgado, é um evento regionalizado, está sendo divulgado em toda a nossa região centro-oeste de Minas, pelas outras casas espíritas também. E como está no site, nós estamos com inscrições, inclusive, até de fora do estado. Só que nós vamos limitar as inscrições a apenas 600, para ficar mais fácil a organização do evento e o público aproveitar mais. Nós já estamos aí com mais da metade já preenchida. E quem quiser fazer, quem não quiser perder essa grande oportunidade, que são palestrantes aí de renome, inclusive internacional, são palestrantes que fazem, inclusive, palestras fora do país, e que vão estar nos prestigiando aqui com sua presença. Então, eles podem tanto fazer a inscrição lá no Centro Espírita Jesus de Nazaré, no local, ou também pelo site www.jesusnazaré.com.br. Só para deixar claro, a gente está com o site aparecendo aí na tela, o site Jesus Nazaré. Não tem o D não. É www.jesusnazaré.com.br, onde a pessoa vai clicar lá e pode fazer a sua inscrição. A inscrição até o final do mês ela está em R$40. Simbólico, né? É um valor bem simbólico, né? A gente espera, pelo menos a gente está torcendo para que isso dê para custear o evento, que são palestrantes que vão vir de fora do estado, com despesas de viagem, de passagem aérea, estadia e alimentação. Também nós vamos servir aqui os coffee breaks, que vão ser servidos aí para os participantes do evento, além do material didático. A gente espera que com esse valor a gente consiga custear. E além do mais, se você fizer a inscrição agora, antecipadamente, você vai ganhar um livro no dia do evento, que vai ser lançado no dia do evento, o Desencarne, do nosso companheiro Alexandre Moll. Não é o Desencarne do Alexandre Moll. O pessoal está assim, o Alexandre Moll desencarnou? Não. De autoria do Alexandre Moll, que vai ser lançado no dia. Ele que, inclusive, que é o presidente lá do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, que também é um dos organizadores, parceiros nossos na organização do evento. Olha, e aqui eu aproveito para deixar meu testemunho, na medida do possível, a gente sempre vai lá acompanhar o trabalho do Centro Jesus de Nazaré e não vou nem entrar aqui na questão da fé, do espiritismo, vai fazer aqui um registro, principalmente, que eu acho que é um trabalho fantástico de vocês, acho que é na área assistencial. Falo isso porque a gente acompanha a quantidade de pessoas que o Centro Jesus de Nazaré ajuda em Divinópolis, é um negócio assim fantástico. Independente se você é católico, é evangélico, é espírita, ateu, espiritualista, olha, é uma entidade que merece a colaboração de toda a Divinópolis, no que for possível ajudar, doar, o trabalho que vocês têm de cesta básica, realmente é fantástico. Essa parte, além das questões espirituais que as pessoas nos procuram, que é a grande parte, né, que as pessoas vão lá em busca do alimento da alma, não só do alimento do corpo, principalmente do alimento da alma, que é o pão espiritual. As pessoas entram em uma situação muito difícil nesta parte espiritual. Mas nós temos uma quantidade muito grande de famílias carentes que estão passando por necessidades materiais muito grandes, inclusive do próprio alimento físico mesmo, do alimento em si. E são centenas de pessoas que hoje a gente assiste lá no Centro Espírita Jesus de Nazaré. De toda a Divinópolis, de todos os bairros aqui de Divinópolis. Não importa, o centro fica localizado lá no Niterói, como você colocou na Rua do Cobre, 57, que é a Rua do Hospital São João de Deus. Só que sentido contrário, em vez de você subir para o lado do hospital, você desce para o lado do rio. Fica pertinho do rio Itapecerica. É um espaço fantástico. Tem um amplo salão e dentro dessas atividades assistenciais, nós acolhemos essas famílias, então é feito toda uma sindicância, não é uma assistência aleatória. A pessoa, eu estou precisando de ganhar cesta básica, vai lá. Não é assim que funciona. A pessoa está precisando, então ela tem que se cadastrar, vai uma equipe, todo mundo é voluntário, ninguém recebe absolutamente nada para isso, muito pelo contrário, todo mundo tem que doar, gastam muito, né? Não tem jeito. Então a gente vai na casa da pessoa, vai com um psicólogo, vai uma equipe para fazer a sindicância, analisar se realmente precisa, se essa pessoa não tá já recebendo de outras entidades esse auxílio, ver quantos filhos tem, se mora, se é casa própria, quanto que ganha, se está empregado, se não está, se tem marido, se não tem, enfim, faz todo um processo. Se passou no crivo daqueles quesitos nossos lá que são necessários, a pessoa então passa a ser uma assistida ali do Centro Espírita Jesus de Nazaré. E aí ela vai, quando ela chega,
No domingo, ela é recebida ali com um farto café da manhã, ela e a família toda, né, as crianças também. Depois tem uma palestra que é feita para os pais, as crianças ficam em outro ambiente, com as cuidadoras, com outras atividades, e os pais assistem uma palestra não espírita. O objetivo nosso não é transformar ninguém em espírita. Na verdade, é uma palestra espiritualista. Nós tivemos lá agora recentemente o pessoal lá da Polícia Militar fez uma palestra sobre drogas, então vai lá falar sobre educação sexual, sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre planejamento familiar. Então, são palestras de relacionamento de todos os sentidos. Educação bucal. Então, tem todo esse trabalho que a gente faz. Além disso, a gente também tem corte de cabelo, tem maquiagem para dar uma elevada na autoestima desse pessoal, que é muito para baixo, né? Tem tratamento médico, tem tratamento psicológico, tem tratamento homeopático, tem assistência jurídica, tudo feito por voluntários. Tem distribuição de roupas, móveis, reforma de casa, construção de casa. E o melhor, além da cesta básica, que no final é ofertado também, tem almoço, no final faz almoço para esse moço, nossa, mas é muita gente, você precisa de ver. E faz almoço para todo mundo. O pessoal já vai almoçado e embora. E além disso tudo, o mais importante que nós entendemos é o projeto que nós temos lá, junto com isso aqui, de inclusão no mercado de trabalho. A gente tem lá no Cine, nas empresas parceiras, encaminha essas pessoas para o mercado de trabalho, para que elas possam se autossustentar, para não ficar uma coisa assistencialista, o resto, ad eterno ali, o resto da vida. Então a pessoa vai, procura um emprego, começa a trabalhar, dali a pouco ela mesma chega, a gente nem precisa descredenciar a pessoa. O trabalho que a gente está fazendo de conscientização dessas pessoas tem surtido um resultado muito positivo. Ela chega, no último domingo, por exemplo, uma assistida nossa lá, quando nós entregamos a senha, porque é muita gente, então a gente tem senha de cesta básica. E nós entregamos a senha da cesta básica, ela falou assim, olha, eu vou devolver porque as coisas agora melhoraram para mim. Você pode passar. Que legal, né? Você pode passar para quem precisa. Né? E se ela não tivesse falado isso, a gente ia dar a cesta, porque a gente não sabia até naquele momento. A gente monitora, mas ela mesmo por vontade própria. Então a gente fica muito feliz com o resultado desse trabalho. Aí já estamos caminhando quase para o final, para a gente deixar claro. Amanhã tem uma palestra. Eu acho o seguinte, fica o convite para quem quiser ir lá amanhã conhecer, né? Conhecer um pouco do trabalho, da estrutura. Eu estou na dúvida, não sei se eu quero participar desse seminário. Como o seminário ainda é em setembro, dá tempo ainda da pessoa frequentar, conhecer um pouco para saber realmente se vai querer participar ou não é isso, Sérgio? Com certeza, né? Nós temos lá, né, para os amigos aqui, telespectadores, nós temos atividades, o Centro Espírita Jesus de Nazaré tem atividades todos os dias, de segunda a sábado. De segunda a sexta, às 19 horas, e no sábado, às 16 horas. No sábado é a Escola de Paz, nós chamamos de Escola de Paz, ou seja, os pais levam os filhos para o centro, para a evangelização infantil. As crianças, então, vão estar lá divididas por faixa etária, os adolescentes com os mesmos da mesma faixa etária, e os pais vão assistir uma palestra. Nesse sábado agora nós estaremos lá com o Marcos Pessoa, lá de Nova Serrana, foi presidente aqui, inclusive, do CREA, uma pessoa maravilhosa, um palestrante fantástico, vai estar falando sobre a questão da liberdade hoje dos filhos. Então, até que ponto que a gente pode segurar, sabe? Como é que fica essa questão aí dessa disciplina? Você ser firme, você ser mais livre. Hoje a situação está muito difícil educar os filhos. Com essa questão de drogas, essa situação toda, até que ponto os limites, que nós temos que ter limite com os nossos filhos. Então nós podemos deixar tudo aberto, internet, e celular e tudo. Como é que fica isso aí? Então o Marcos Pessoa, uma pessoa maravilhosa, vai estar nos trazendo essas informações. E de segunda a sexta, às 19 horas, nós temos vários estudos. Inclusive na terça, que tem 2 estudos, que é às 19, um estudo de perguntas e respostas, que é um tema livre, você pode fazer a pergunta que você quiser. E os palestrantes estarão lá, os facilitadores estarão lá para responder. E às 20 horas, né, amanhã, nós vamos ter lá, então, são os dias de palestra. Amanhã, por coincidência ou não, serei eu que vou estar falando lá para os nossos amigos sobre esse tema que é o relacionamento conjugal. Sérgio, queria aproveitar, antes da gente encerrar, fazer 2 assuntos que eu acho que são importantíssimos. Um diz respeito às nossas crianças, juventude, e a gente como pai sabe que existem algumas escolas muito influenciado por filmes, que é muito comum ver isso,
práticas de crianças que se reúnem em escola, na brincadeira, e ficam invocando o espírito. Adolescente também adora fazer isso. Né? Chama, porque viu no filme Annabelle e aquela menina do grito e tal. Mas são crianças, são inocentes. Mas essa brincadeira inocente pode ter algum resultado? Não só pode, como com certeza vai acontecer uma coisa muito ruim. Tá certo? Quando eu coloco isso, uma coisa muito ruim, é no sentido seguinte. Como eu disse aqui no início, nós estamos rodeados de espíritos de todas as naturezas. Quando eu falo de todas as naturezas, eu coloco bons amigos espirituais, espíritos sérios, mas espíritos também levianos, zombeteiros, que não tem o que fazer, que ficam vagando por aí, viciados. É como no plano físico. Se você sai na rua, você encontra pessoas trabalhadoras e encontra os outros que estão ali sem nada para fazer, desempregados, não quer trabalhar, não é assim? Também é da mesma forma no plano espiritual. Essa prática ritualística das pessoas aí reunir jovens, muito comum às vezes acontecer isso, reúne ali um grupo de jovens, coloca lá uma garrafa ou uma caneta ou alguma coisa nesse sentido, coloca as letras do alfabeto, ou mesmo duas respostas, sim ou não, e você utiliza o que? Energia. Então reúne ali, coloca ali e começa ali a evocar esses espíritos. Vai aparecer sim. E aí a caneta vira para lá, a garrafa roda para cá, com quem que fulano vai sair? Aí a garrafa vai para lá, não sei o quê, e começa a conversar com os jovens apontando as letras. Isso é muito sério. E é muito sério por quê? Porque ali está um espírito zombeteiro, um leviano, um que não tem o que fazer. Ou outros, não só um, às vezes vários. Utiliza essa energia. Utiliza aquelas energias ali. Então, quando eles param essa, entre aspas, brincadeira, agora vão parar. E o espírito fala assim, não quero parar. Eu quero continuar. E aí? Como é que faz? E aí esse espírito começa a acompanhar essas pessoas. Nós tivemos recentemente um caso, só para os telespectadores terem noção do que a gente está falando, de um grupo de jovens que foi lá no centro com o pai. Eles fizeram essa brincadeira. E a coisa começou a ficar muito séria dentro do lar, porque começou barulho para tudo quanto é lado, e eles falavam com o espírito para parar, e o espírito disse, não, agora não para, vocês me chamaram, agora eu quero continuar. E chegou ao ponto do insustentável dentro do lar, aquela barulhada danada, e porta abrindo, aquela confusão danada, até que eles tiveram que contar para o pai o que eles tinham feito. O pai, então, reuniu as jovens, as amigas também, e foram lá no centro conversar com a gente. Quando nós fomos conversar com esse espírito, você vê que não é um espírito ruim, você entende? Não é um espírito maligno, um espírito mau. Eles simplesmente não têm o que fazer. E aí ele reclamou. Mas peraí, eles me chamam e depois me descartam? Olha o que ele falou para mim. Não é assim não. Eles me chamaram lá, eu estava lá brincando lá. E agora, de repente, eu falei, não quero mais? Não, eu quero continuar. Por que eles me chamaram então? Então, foi um trabalho de convencimento, eu tive que convencê-lo a parar com aquilo e, inclusive, aproveitamos a oportunidade para ajudá-lo. Ele foi levado pela equipe espiritual para receber ajuda e parar com aquela situação, não só com aquelas pessoas, mas também fazer alguma coisa útil na vida dele. Então, isso é muito sério, fica essa bagunça, essa confusão toda dentro do lar e, às vezes, a gente mesmo é que busca com as próprias mãos. Tem que tomar muito cuidado com isso. Para a gente encerrar, a gente está vivendo esse grande problema do crack. É uma epidemia, eu não encontro nem adjetivos para falar a realidade Muita que estamos vivendo e a consequência que essa realidade traz. A gente pode acreditar que o vício, as drogas, ela tem vocês falam muito da questão científica, ela tem uma dependência biológica, mas tem também uma dependência espiritual? Não tem a menor dúvida. Tem a dependência física, sim, química ali do seu cérebro, que fica dependente ali daquela substância, mas também tem a influência espiritual, porque você está ligado como eu coloquei no início aqui na questão da bebida, na droga a mesma coisa. Então você está perto quando você usa a droga, você está atraindo para perto de si espíritos dependentes também, que gostam de usar drogas. Como eu disse, não muda nada. A pessoa às vezes desencarnou com overdose. E é um dependente químico, ele é um viciado, é um espírito viciado, ele continua no plano espiritual. Então ele se liga à pessoa, induzindo ela mais ao vício ainda. E eu falo isso para você e para os amigos telespectadores com muita propriedade, porque essa é uma das atividades que eu faço rotineiramente lá no Centro Espírita Jesus de Nazaré. Quando eu converso com os espíritos, igualzinho estou conversando com você aqui, e converso com esses espíritos viciados também. E eles chegam num estado lastimável, me corta o coração de dó. Quando eu converso com esses espíritos, eu faço isso praticamente todos os dias, para ajudá-los. E eles chegam
Quando a gente fala, não, eu preciso, não me deixa eu junto com ele. Eu falo assim, você está prejudicando o nosso amigo. Então, não, ele é meu amigo, ele é meu companheiro. Ele gosta, eu também gosto. Ele me dá o que eu quero. Eu preciso dele. Então, é um companheiro. Não é espírito mal. Da mesma forma, a bebida. Quando eu falo com ele assim, você está prejudicando o nosso companheiro na bebida. Não, mas não, é meu amigo, meu companheiro. É como eu te chamar assim, ô Evandro, vamos tomar um ali embaixo? Entende? É assim. E tem alguns espíritos dessa natureza que não sabem nem que desencarnaram. Ele está tão perturbado, ele está num estado de perturbação tão grande que ele não sabe que morreu, não. Ele acha que ele está vivo ainda no corpo físico, mas está perturbado. E às vezes eu falo com ele, meu amigo, mas você não acha estranho, você conversa com as pessoas, ninguém te responde. Ah, ninguém gosta de conversar comigo mesmo, ninguém é que gosta de conversar com drogado ou com bêbado. Então ele está ali, junto com aquele outro ali, encarnado, unido, usando com ele. E aí intensifica mais ainda a vontade dele. Por isso, muitas vezes, a dificuldade até da pessoa largar o vício. Precisa dos dois tratamentos, o físico e o espiritual. São muitos assuntos. Eu acho que se você, ao longo dessa conversa, é um assunto instigante, acho que tanto do ponto de vista da fé, quanto do lado científico, né? E se você tem alguma dúvida, basta ir lá, procurar, conversar, não é isso, Sérgio? Sim, e pode acessar o site, né, Vamos colocar na tela, inclusive, o site. Isso, para que você possa também acessar, não só vai lá conhecer a história do centro, as dependências dele, mas também pode acessar as palestras que estão todas gravadas. Então, você pode assistir as palestras também pelo site e o estudo de perguntas e respostas. Muito bem, além disso, está aqui o segundo seminário de Ética e Espiritualidade, que acontece nos dias 12 e 13, está aí na tela. Fica o convite para todo mundo, no site também, todas as informações. Sérgio Bibiano, novamente, muito obrigado pela sua vinda aqui. O espaço está sempre aberto aqui para vocês. Muito obrigado, e aos telespectadores também uma boa noite, muito obrigado. E quem quiser, nos procure lá no centro, teremos o maior prazer de ajudar em tudo que for possível e permitido por Jesus. Muito obrigado. Espaço aberto hoje fica por aqui, a gente se vê novamente amanhã às 10 da noite. Para você, uma ótima noite, até lá.